Olá, galerinha do curso Vai Cair na Prova. Bem-vindos à nossa aula de Física A, resolução de exercícios. Tá? A gente está na aula 2. Esses exercícios serão aí sobre cinemática, movimento retilíneo uniformemente variado e equação de Torricelli. Tá? Então, pegue lá a sua apostila e vamos conferir os exercícios, né? Porque provavelmente vocês já fizeram todos ou pelo menos tentaram fazer. Beleza. Exercício 1, da Unifesp São Paulo. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, expressa em unidades do SI, é V igual a 50 menos 10t. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, este ponto material tem. Vamos às alternativas. Letra A, velocidade e aceleração nulas. Vamos ver. Aceleração não pode ser nula, né, galera? Lembrando lá, definição lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Ele é um movimento em que a sua característica é ter uma aceleração constante. E para ele ter uma aceleração, ela deve ser diferente de zero. Então, a aceleração não pode ser nula. Mas e a velocidade, né? Nesse ponto aí, será que ela é nula? Então, a gente vai ter que ver, né, analisar aquela equação de velocidade ali. A equação genérica de velocidade para o MRV é essa aqui, V igual a V0 mais A vezes T. Sendo que o V0 é a velocidade inicial, o A a aceleração e o T é o tempo. Tá? Então, comparando a nossa equação genérica para o MRV com a equação que ele nos deu, essa equação aqui, V igual a 50 menos 10t, a gente percebe que a velocidade inicial ela vai ser de 50. Né? No começo do movimento, ela é 50 metros por segundo, nesse caso. É o V0. E a aceleração ela é de menos 10t, uma aceleração negativa. Tá? Lembre-se de considerar aqui sempre o sinal. Mas nesse ponto aqui, no ponto 5 segundos, então no lugar de t aqui, a gente precisa inserir esse valor de tempo ali. Então, vamos fazer isso. Vai ficar 50 ali, menos 10 vezes 5. 50, 10 vezes 5 é 50 também. 50 menos 50, isso vai resultar em zero. Né? Velocidade, então, naquele ponto, ele é zero. Então, beleza, a velocidade é nula, porém, a aceleração não é. Então, letra A não pode ser. Letra B, velocidade nula, beleza, e daí em diante não se movimenta mais. Não, né, galera? Para ele não se movimentar mais, ele teria que estar em estado de repouso. Né? Ele teria que perder a aceleração ali. Ele não vai perder a aceleração vai ser sempre constante. Então, ele vai continuar ainda se movimentando. Alternativa C, velocidade nula, beleza, e a aceleração A igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. É essa aí, né, galera? Essa é a alternativa correta. Só para a gente conferir, então, letra D. Por que não é a D? Velocidade nula, beleza. E sua aceleração muda de sentido? Não, a aceleração não muda de sentido. Sempre vai manter, vai se manter constante, né, com o mesmo sinal aí. Para ela mudar de sentido, teria que alterar o sinal. Tá? Isso não vai acontecer. Letra E, aceleração nula. Não, jamais. E velocidade muda de sentido. A velocidade até muda de sentido, sim. Né? Nesse caso, ela vai passar a ser negativa. Porém, a aceleração não é nula. Então, a correta mesmo é a letra C. Beleza? Exercício 2, exercício da Mackenzie, de São Paulo. Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 segundos após, com velocidade escalar de 10 metros por segundo.
o comprimento da ponte é. Então, ele deu ali para a gente várias informações. O que a gente vai... A gente vai usar, né, quase todas elas. Vamos anotar aqui, né, as principais. A velocidade inicial, né, velocidade escalar inicial do trem, que é de 20 metros por segundo, quando ele começa lá a travessia da ponte. A velocidade final do trem, após ele ter atravessado a ponte, tá? Então, nesse caso, e como ele deu final e inicial, a gente consegue achar o ΔV, certo? A variação de velocidade aí. Então, como que calcula a variação de velocidade? É o final menos inicial, né? Então, fazendo aí essa continha, velocidade final menos a velocidade inicial, resulta em menos 10 metros por segundo. Cuidado com o sinal ali, galera, tá? O sinal é importante. Menos 10. Significa que ele está freando, né? Ele está tendo uma aceleração negativa aí. O tempo que ele nos deu, também de 10 segundos. Com isso, a gente tira a aceleração média. Tá? A definição de aceleração média lá. ΔV por ΔT. Tá? Então, fazendo aí a divisão do menos 10 por 10, vai dar em menos 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Vamos ver um desenho aí da situação, né, para a gente entender o que está acontecendo. Então, o trem ali de 120 metros de comprimento. Aqui a ponte com o tamanho P, que eu chamei. Né, isso antes dele começar a atravessar a ponte. E aqui depois, quando ele já atravessa completamente a ponte, né, já está lá do outro lado. E daí o nosso ΔX é todo esse pedaço aqui, né? Então, é o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Eu tenho que considerar o tamanho do trem nesse caso. Beleza? Então, esse será o nosso ΔX. Queremos descobrir o tamanho da ponte. O tamanho da ponte está aqui junto com o ΔX. Tá? Temos a aceleração, temos o tempo. Então, a gente pode usar aquela equação de posição do MRV. Essa aqui, ó, x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Posso usar a equação de Torricelli? Posso também, né? Apesar de ter o tempo aqui, eu tenho as outras informações de velocidade, aceleração e tudo mais. Eu posso resolver também usando a equação de Torricelli aqui. Tá? Eu não poderia colocar a equação de velocidade aqui, né? A equação de velocidade de nada me adianta nesse caso. Eu não quero descobrir velocidade, nada, né? Eu quero descobrir o tamanho da ponte que está associado ali à posição do trem. Tá? Então, eu vou só mudar, né, um pouquinho essa equação aqui para ficar mais didático para vocês entenderem. Então, esse x0, eu vou passar ele para o outro lado da equação. Veja aí, ó. Vai ficar x menos x0 igual ao v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. E o que é esse x menos x0? É o nosso ΔX, né, galera? ΔX. Vou colocar aqui do lado para ficar mais compacto, né, no nosso slide. Então, o x menos x0 é o ΔX. E daí eu vou repetir o resto da equação ali. V0t mais at ao quadrado sobre 2. E agora eu vou substituir os valores. O ΔX é aquele em vermelho ali, né? É o P mais 120. Tem o V0, que está lá em cima, que é o 20. O tempo é 10. E assim vou colocar todos os outros valores na equação. Então, vai ficar assim. P mais 120 é igual a 20, que é o V0, vezes o tempo, que é 10, menos, né, da aceleração negativa. Ó, esse é o resultado aqui que nos deu. Tá? Se você colocar mais, vai dar um resultado totalmente errado. Menos 1, né, que é a aceleração. Tempo de novo, né?
t ao quadrado aqui, 10 ao quadrado, sobre 2. Resolvendo essa equação, como que fica? Ali a gente precisa resolver primeiro as operações mais complexas, né? Regrinhas da matemática. Primeiro as operações mais complexas, ou seja, potência e radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último, soma ou subtração. Então, nesse caso, como eu tenho a potência aqui, eu preciso resolver a potência primeiro. 10 ao quadrado, vai dar 100, né? 100 dividido por 2, 50. Vezes 1, 50. Então, aqui vai ficar menos 50. Fazendo essa continha aqui, ó, 20 vezes 10 dá 200. 200 menos os 50, disso tudo aqui, vai ficar 150. 150. Aí eu passo esse 120 para o lado de cá, é negativo, tá? Então, ele vai subtrair ali. Eu tenho 150 menos 120, tá? Isso vai resultar em 30 metros, beleza? Então, essa é a nossa resposta. Eu não coloquei mais passos aqui porque não cabiam no slide, tá? Mas façam isso em casa. Qualquer dificuldade, vocês podem me mandar e-mail, coisa assim, beleza? Então, vamos lá. Nossa resposta, então, no caso, vai ser letra I, 30 metros. Próximo exercício. Exercício da UFPR de 2012. Num teste de esforço físico, o movimento de um indivíduo caminhando em uma esteira foi registrado por um computador. A partir dos dados coletados, foi gerado o gráfico da distância percorrida em metros e em função do tempo, em minutos, mostrado ao lado. O meu slide está aqui abaixo, tá? Então, o tempo na horizontal, em minutos, tá? Então, o teste ele começa aqui no 0, aí 2, 4, 6, 8, 10, tá? Então, ele tem a duração de 10 minutos aqui no meu teste. A distância percorrida vai começar, a distância percorrida, no caso, vai ser o nosso deslocamento aqui, enfim, começa no 200 e vai até o 1400, tá? Então, aqui nesse pedaço temos uma aceleração, né? Porque ele forma uma parábola aqui. Nesse pedaço, o cara que está correndo lá ele vai estar parado, né? Porque ele não sai da posição 1000, né? Ele permanece parado por um tempo. E depois ele volta a correr aí com velocidade constante daí, tá? Sem aceleração. Beleza, vamos analisar aí as alternativas. De acordo com esse gráfico, considere as seguintes afirmativas. 1. A velocidade média nos primeiros 4 minutos foi de 6 km por hora. Tá, beleza. Pode ser, né? Pode ter sido. Eu vou deixar para depois essa aqui porque ela precisa fazer conta, tá? E um dos passos, né? Dos macetes aí que você tem, que você deve fazer aí, você deve ter aí para resolver uma boa prova no vestibular, é ganhar tempo, tá? Então, se você conseguir fazer a sua prova fazendo o mínimo de contas possíveis, né, que você não perca tempo fazendo conta, é melhor para você, tá? Então, o objetivo, por mais que você goste de fazer contas, vamos deixar essa aqui, essa afirmativa aí para depois, né, por causa de desempate das alternativas abaixo. Vamos fazer as demais. Durante o teste, a esteira permaneceu parada durante 2 minutos. Vamos voltar aqui no gráfico para ver. Durante o teste, ficou parado por 2 minutos? Então, aqui é o pedacinho que ele ficou parado, né? Do 6 até o 8. Do 6 até o 8 tem 2 minutos. Beleza, fechou. Então, a 2 está correta. Isso aí. A 3. Durante o teste, a distância total percorrida foi de 1.200 metros. Vamos voltar aqui no gráfico também para ver. Então, a posição final aqui, 1.400. Como ele começou aqui no 200, então tem que fazer essa subtração. 1.400 menos 200 vai resultar em 1.200, né? Então, a 3 também está correta. Vamos para
para as alternativas aqui, ó. 1 e 3, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Não, né? A 2 também é verdadeira, então essa aqui não pode ser. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras? Talvez. Teremos que fazer a 1 para descobrir se é essa aqui mesmo. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? Não, né? Porque a 3 é verdadeira também. Letra D, somente a afirmativa 3 é verdadeira? Também não. Letra E, as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Pode ser, né? Temos que resolver, então, a 1 para questão de desempate aqui, né? Para ver se é a E ou a B, tá? Então, primeiro vamos anotar os dados. Dados que temos. Ops. Para calcular a velocidade média, vou precisar de tempo e de posição, né? Variação de posição. Então, o tempo aqui vai ser de 4, certo? 0 até 4. 4 minutos, no caso. E a variação de posição vai ser de 200 até o 600, que corresponde aqui ao 4 minutos. Beleza? Então, você vai ter que fazer 600 menos 200. Então, o nosso ΔX, ele é de 400. E o nosso ΔT é 400 metros, no caso. E o nosso ΔT é de 4 minutos. Então, é isso que a gente vai fazer ali. O ΔT de 4 minutos. Porque eu não posso deixar em minutos, né? Porque a resposta ele quer em quilômetros por hora. Então, vou ter que transformar esse tempo aqui para horas. Para transformar para horas, basta eu dividir por 60. Eu vou deixar assim em formato de fração, porque vai ser mais fácil para a gente fazer a conta. Tá? O ΔX, como a gente viu ali, era de 400 metros. Tá? E eu não posso deixar em metros também, tem que deixar em quilômetros. Então, vai ficar 400, divide por 1.000 para transformar para quilômetros. Então, simplifica aqui esses dois zeros do 400 com os dois zeros do 1.000, vai ficar apenas 4 sobre 10. Vou deixar nesse formato de fração também, para facilitar a nossa conta. Então, a velocidade média, né, definição dela, ΔX por ΔT. Então, basta fazer a divisão aí. O ΔX é o que está aqui embaixo, né, que eu coloquei aqui, 4 sobre 10. Então, é o que vai para cima ali, né, 4 sobre 10. E o ΔT é o 4 sobre 60. 4 sobre 60. Então, está aqui o ΔT. Como que a gente faz essa divisão aqui? Uma divisão de duas frações. Regrinha matemática também. Se você tiver divisão de duas frações, você conserva a primeira, tá? Então, eu vou fazer aqui. Conserva a primeira do jeito que está, 4 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, era 4 sobre 60, vai ficar 60 sobre 4. E daí, nesse caso aqui, basta simplificar, né? O 4 simplifica com o 4 que está aqui em cima. Some o 4. O 10 simplifica com o 60 aqui. Vai sobrar apenas o 6, tá? Então, a resposta é 6 km por hora. A afirmativa correta é a letra E, né? Então, 1, 2 e 3 são verdadeiras. São todas verdadeiras. Beleza. Exercício 4. Enem de 2017. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes que ocorrem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto que o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, beleza. Então, aqui a gente vai ter que analisar
de três maneiras, né, na verdade, né? Então, aqui, a primeira, né, inicialmente ali, antes de ter a emergência lá, né, que levou os carros a iniciarem, né, a frenagem. E depois, né, uma para o atento e outra para o desatento. Então, vamos analisar primeiro o início do movimento, né? Então, os carros ali, eles estão acelerando, né? Eles estão com uma aceleração ali de 1 metro por segundo ao quadrado, é o que ele nos deu. E ele não nos deu velocidade inicial, então a gente vai considerar essa velocidade aqui como zero, né? Só para facilitar nossas contas. Poderia ser um outro valor, mas nesse caso não vai fazer diferença. Então a gente vai considerar como zero aqui. Então vai ficar assim, ó, v igual a zero mais 1 vezes t. O zero da velocidade inicial e o a da aceleração, aí, que é o que ele nos deu ali. Então isso é quando os dois carros estão acelerando. Então isso aí vai ficar v igual a t apenas, né? O zero some e o 1 não precisa escrever v igual a t. O que isso significa? Para cada valor de tempo, eu tenho o valor de velocidade, ou seja, se no tempo 1, os dois motoristas estão com velocidade 1 metro por segundo. No tempo 2, os dois motoristas vão estar com velocidade 2 metros por segundo. Tá? Então, assim vai aumentando a velocidade deles. Agora, a gente vai analisar quando inicia lá o processo de frenagem. Tá? Então, para o motorista atento. Para o motorista atento, eu tenho ali eu vou ter que utilizar a equação de Torricelli. Por quê? Porque eu não tenho tempo que ele demora para fazer a frenagem. Né? Eu só tenho os valores de velocidade. Tá? A velocidade final, que é de até ele parar, né? Então a parada total ali dos carros, no caso a velocidade igual a zero, e a velocidade inicial, que é de 14. Tá? Então vai ficar zero ao quadrado igual a 14 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, né, que é o valor da aceleração, desaceleração aí que ele nos deu, né? Então, como é desaceleração, tem que considerar o sinal de menos. Vezes o x1 ali, né? A posição do primeiro motorista. Tá? Chamei de x1 ali, para diferenciar do outro motorista. O outro motorista vai ser x2 daí. Fazendo a resolução dessa equação, 0 ao quadrado vai dar 0, 14 ao quadrado 196, menos 2 vezes 5 ali vai dar 10, tá? E mantém o sinal de menos. Passa o menos 10 para o outro lado, vai ficar mais 10, né? Então vai ficar 10x1 igual a 196. Fazendo a divisão, 196 dividido por 10, vai dar 19,6 metros. Essa é a posição do motorista atento, né? No momento que ele para. Essa é a distância que ele percorre, né? Para o desatento, vamos calcular para o desatento agora. Então, a gente vai usar a mesma equação, a equação de Torricelli, já substituindo os valores aqui, né? Então, o final é quando ele para, né? Então, zero. A velocidade inicial para o desatento vai ser de 15. Por quê? Porque é 1 segundo a mais do que o atento, certo? Como V é igual a T aqui no início do movimento, então, para o motorista 1, para o atento aqui, quando ele está no 14, tempo 14, a velocidade vai ser 14 metros por segundo. 1 segundo depois, né, no caso o atento, vai estar no 15. Então a velocidade também vai estar no 15 metros por segundo. Por isso que a velocidade aqui do desatento é 15 metros por segundo. Tá? Então vai ficar 15 ao quadrado. Menos 2 vezes, mais 2 vezes menos 5, né, que é a mesma desaceleração ali que ele tem no carro. Tá? x2, que é a posição do desatento. Então vai ficar 0 igual, 0 ao quadrado vai dar 0, 15 ao quadrado 225, menos 10x. Passa o 10 para o outro lado e faz a divisão por 10, ali vai dar 22,5 metros. Tá? Essa é a posição
do nosso motorista desatento. E para ver, né, qual que é a diferença entre eles, então é só subtrair, né, um do outro. Então, a diferença entre os dois motoristas está aqui, é x1 menos x2. Então, vai dar 25, perdão, 22,5 menos 19,6. Vai resultar em 2,9 metros. Resposta, então, é a letra A. Beleza? Próxima questão. Opa, sem próxima questão. Ficamos por aqui, tá? Porque o nosso tempo já encerrou. Bons estudos a todos e até a próxima aula.